De certa maneira, nossa vida parece mesmo um filme. Família e amigos formam o elenco principal. Vizinhos, colegas de trabalho, professores e conhecidos são os coadjuvantes. Tem também os personagens com participações curtas. A caixa de supermercado com um sorriso bonito, o garçom simpático do bar, os colegas de academia que encontramos 3 vezes por semana. Às vezes, porém, entra em nossa vida alguém que não se encaixa em nenhuma dessas categorias. No cinema americano, esse alguém é chamado de quinto personagem, ou agente de mudança. Revival é o primeiro livro que eu leio do Stephen King. Sim, eu sou uma leitora poser. Depois de ver os filmes baseados nos livros dele, principalmente It, eu decidi que eu precisava ler alguma coisa do Stephen King. Precisava. E se It é 1% só da mente desse cara, ele deve ser um gênio da escrita. Só que sim, It custa um pedaço do meu fígado que já não tá muito em bom estado. Então eu pedi pra minha bestie um livro do Stephen King de presente, porque a gente troca presente, normalmente a gente troca livros. E ela me deu Revival, só que faz 2 anos isso, foi 2017, e já finalmente eu li esse ano. Perdoa os vacilos aí. Antes de tudo, eu preciso fazer uma declaração, que o Stephen King não precisa só escrever o nome dele em caixa alta, gigante no livro. Ele pode tatuar o nome dele na minha testa, se ele quiser. A escrita dele é genial, num jeito que blow mind, sabe? É muito bem escrito. Se ele entrar na minha casa e me bater com os livros dele, eu vou chorar, porque uma obra de arte dessas não deveria ser estragada me tocando, embora eu esteja segurando o livro. Que escrita dinâmica, fluida! Ele segue todo o fluxo da consciência, mas consegue ainda assim manter a história fechadinha, os capítulos fechadinhos. Você entra na mente do Jamie e vê todo mundo pela perspectiva dele, com muita facilidade. Fora que o livro é, totalmente visual. Ele se torna literalmente um filme na tua cabeça enquanto você lê. E sim, tecnicamente falando, todos os livros deveriam ser assim, mas não é sempre assim que acontece. Em Revival acontece. Deve dar até, um prazer, assim, roteirizar um livro desse, sabe? Parece que ele foi feito para ser roteirizado, de tão fluida que é a escrita. Isso que tem fluxo de consciência. E ele não é muito de descrever sentimentos. É mais ação, assim. Os pensamentos também não se prendem muito em sentimentos. E ainda assim, enquanto você lê, você sente o impacto emocional dos personagens. Você sente o impacto emocional que a obra quer causar. Você sente os personagens, você se torna eles. Agora, mais do que nunca, eu quero ler todos os livros desse homem. Eu quero ler O Iluminado, eu quero ler Doutor Sono, eu quero ler Carrie a Estranha, que, se eu não me engano, foi o que fez ele ficar famoso. Eu preciso ler, sabe? Eu preciso muito. Então, eu vou ter que começar a vender as partes do meu corpo, só que é um pouco difícil achar compradores. Se vocês conhecerem alguém que esteja precisando de alguma parte de um corpo, fale para entrar em contato comigo. É isso aí. O livro, ele conta a história de Jamie Morton, que é um garotinho que nasceu e cresceu no Maine, que por algum motivo, muitos livros que eu estou olhando se passam no Maine. Eu nem sabia que Maine era um estado até então. Maine é um estado dos Estados Unidos. Então parece que todos os livros que eu leio, os protagonistas vêm do Maine, só que eu entendo, porque dá pra você colocar que eles vieram do Maine. Imagina você ler um livro, abre assim, e a primeira cena é um garotinho que conta que tá brincando no parque ambiental de Ponta Grossa. Não dá pra tu tatuar Ponta Grossa na barriga. Então eu entendo escolher no Maine. O Jamie, ele tá sentadinho assim, fazendo um morrinho e brincando com os soldadinhos dele, que ele acabou de ganhar de aniversário da mais velha dos 5 filhos Morton, a Claire. E nisso chega uma sombra sobre ele, e quando ele olha a cabecinha assim, ele vê um cara que até então ele não conhecia. E eles moram numa cidadezinha pequena, então basicamente todos se conhecem. O livro simplesmente está introduzindo o quinto personagem, Charles Jacobs, um novo reverendo da cidade. Olha, eu não sou o tipo de leitora que lê um livro e perde calcinha no meio dele. Principalmente porque eu ando lendo bastante romance. E romance, o protagonista masculino, ele normalmente serve só pra amar a mocinha.
Esse é o único traço de personalidade dele. E é difícil gostar de uma pessoa que tem só um traço de personalidade. Eu não tenho mais 16 anos, sabe? Eu não tenho mais esse feeling. Só que o Charles Jacob, se quisesse, podia levar todas as minhas calcinhas. E olha que ele começa o livro sendo extremamente religioso. E eu normalmente não posso ficar muito perto de religioso ou em lugares religiosos porque eu começo a queimar, sair fumaça do meu corpo, forma umas bolhas assim, parecendo queimadura de segundo grau horrível. Eu acho que é um tipo de alergia à religião. O Charlie, que também se tornou o amor da minha vida, quando não tá pregando na igreja ou brincando com criancinhas que ele simplesmente acabou de conhecer, ele está fazendo pesquisas. Porque ele é extremamente inteligente. Meu jovem rapaz, Charlie, casado e com filho e emprego, sendo que ele deve ter mais ou menos a minha idade no começo do livro, e ele já é casado, tem filho e emprego, o que faz eu questionar toda a minha existência. Enfim, o Charlie, ele é completamente obcecado por eletricidade. E assim, todo mundo sabe que mais sexy que um passado traumático, só um cara completamente obcecado com um assunto completamente aleatório, o qual por algum motivo ele sabe tudo sobre. A partir do momento que o Jamie, criança, conhece o Charlie, reverendo, a vida deles começa a se entrelaçar constantemente, tendo encontros e desencontros ao longo de toda a vida do Jamie. E em cada encontro que a vida dos dois tem, o reverendo meio que muda a vida do Jamie da forma que dá razão à existência do livro. O Charlie é literalmente o quinto personagem. Cada aparição dele meio que modifica os rumos da história e se torna muito difícil largar o livro até você descobrir como que os dois terminam. E não, eles não terminam como um casal homoafetivo, até porque eles têm 20 anos de diferença de idade, mais ou menos, eu acho que é um pouco mais até que 20 anos, eu não calculei. Não sou de exatas. O começo da trama do livro me fez pensar muito que seguiria caminhos meio de Frankenstein. Só que o livro é tipo muito maior, assim, muito maior do que você for pensar só na ideia base que a Mary Shelley, acho que assim que fala, queria no livro dela, sabe? Não tem meio que nada a ver, assim, exatamente com Frankenstein. Eu vi algumas pessoas dizendo em algumas resenhas, acho que só no próprio livro deve ter, que lembra muito Lovecraft, mas eu particularmente nunca li, pra saber. E eu tô mencionando essas duas comparações principalmente porque o próprio Stê, a gente é íntimo agora, a gente troca ideias de histórias no Zap, sabe? Ele lê meus rascunhos e ele que me diz o que fazer, assim, dá seguimento no livro e tal. Ótimo, dicas, top. Enfim, o próprio Stê fala desses autores no começo do livro porque, diferente de outras pessoas, ele não tem vergonha de dizer que ele copia os outros. Outro ponto que eu preciso destacar super é os diálogos realistas. Eu amo ler uns livros que, tipo, tem dois jovens na casa dos 20 anos conversando e começa a ter uma conversa com uma fala super formal enquanto eles estão discutindo sobre o Tinder. Sem fazer pesquisa nem nada, até porque eu não sou formada em letras. Eu acho que isso vem muito da tradução do inglês. Porque, novamente, eu não sou formada em letras, então eu posso estar falando bosta. Pesquise por tua conta. Mas normalmente o inglês, a ênclise, eu não sei se fala ênclise em inglês, então eu vou usar o termo em português. A ênclise, ela é muito comum em ser usada nas frases informais. Por exemplo, let me go, que seria deixe-me ir. Só que em português ninguém fala deixe-me ir. As pessoas falam me deixe ir, me deixa ir. Sabe? A gente inverte a frase, que seria meio que incorreto gramaticalmente, tanto é que quando a gente escreve assim, no começo de frase, o próprio Word corrige. Só que em fala, se for uma fala informal dos tempos atuais, em português, a gente faz essa inversão. Tem até um poema sobre isso. Um poema do Oswald de Andrade, que eu não tenho certeza do nome. Acho que é pronominais, porque eu acabei de olhar no Google. Dê-me um cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno, e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco, eu achei isso até um pouco racista, né, mulato? Enfim, o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Bom, dá pra notar que desde a época do Oswald de Andrade, eu não sei quanto que ele é, desculpem, mas desde a época dele, as pessoas já faziam essa troca em português.
E daí eu vou olhar os diálogos e as pessoas, eu não sei se elas deixam o Word corrigir sozinha, ou se elas não pensam que nenhuma pessoa da face da Terra faz isso, ou se porque elas estão acostumadas com ler livros que vêm traduzidos do inglês, e na tradução muitas vezes eles mantêm esse padrão de deixar em frases formais a ênclise, né, o pronome depois do verbo, e eles acabam deixando assim em diálogo. E daí eu vejo as pessoas assim, dois adolescentes conversando em livro, usando tipo, deixe-me ir, sabe? Tipo, que é isso? Eu imediatamente sou transportada pra 1800 e daí perdo o fluxo da história. Quebra assim a imaginação, quebra o realismo da imaginação. E eu odeio isso. Tipo, a gente vive num contexto em que a maior parte das pessoas fala sobrancelha, umbigo, eu não sei nem se é mortandela ou mortadela. E olha que eu sou escritora e eu não sei qual que é o certo. E as pessoas acham que um jovem de 17 anos vai olhar pra outra e falar: deixe-me ir. A partir de agora começarei a usar o Tinder. Pelo amor de Deus, caralho. Enfim. Isso vem de uma teoria minha que eu tenho sobre escritores brasileiros. Foca em mim. Eu tenho uma teoria de que nenhum escritor contemporâneo atual, ou dos livros que eu tô lendo pelo menos, tem amigos. Porque eles nunca conversaram com alguém na vida. E eles não conseguem fazer um diálogo baseado em conversas reais. Porque eles nunca conversaram com ninguém. E isso é muito embasado num experimento empírico que eu fiz. Que é observar minha própria vida. Porque eu não tenho amigos. As únicas pessoas que eu converso são as vozes da minha cabeça. Então imagina os diálogos que eu escrevo. Eu sou escritora. Eu não tenho amigos. Concomitantemente, meus diálogos devem ser incríveis. Pensa nisso. Tá. O caso é que o Estê, ele faz diálogos tão realistas, tão fluidos, que eu nem reparei se tinha essa merda de tradução usando o ênclise, sabe? Porque é muito fluido, assim, ele sabe escrever diálogo. Ele sabe fazer duas pessoas comunicarem e fazer ter sentido sem cortar o feeling no meio da leitura. E ele tem cenas que são monólogos. Eu acho que tem, tipo, o discurso do reverendo, que é um monólogo gigante. E é muito bem feito, sabe? Tipo, você consegue ler, assim, de boas. E imaginando ele falando. E é um monólogo, não tem, tipo, descrição de sentimentos no meio do monólogo. É só a fala do personagem. E você consegue sentir o que o personagem está sentindo enquanto fala. É tipo, incrível. Ou eu que tô lendo coisa muito ruim ultimamente também. Pode ser. Claro que o Estezinho, ele é um escritor há anos, né? Tipo, deve escrever há mais tempo do que eu tenho anos de vida. Eu não sei, eu não pesquisei, sou uma péssima resenhista. Então, meio que é mais que obrigação dele fazer diálogos. Mas, particularmente, eu acho diálogo uma coisa difícil de fazer. Porque você dá um break no tipo de narração que é muito estranho. Principalmente pra mim, que escrevo em terceira pessoa. Eu não escrevo em primeira. O livro é em primeira pessoa. E não me causou alergia, gente. Dá pra fazer livro em primeira pessoa, bom, enfim. E em terceira pessoa, dá esse break de formal, pá, fala pra fazer diálogo informal. Me faz ter muita dificuldade nos diálogos. Ou eu sou péssima escritora também, o que é uma possibilidade. E todo mundo que eu tô lendo também é um péssimo escritor, o que também é uma possibilidade. Só que o Estê não, entendeu? Talvez porque escreve há anos e vem a prática, não sei, mas é muito bom. Não me torturou. Então eu quero agradecer aos amigos do Little Stee por conversarem com ele e fazerem ele saber escrever diálogos. Obrigada. Enfim, o livro, como eu falei, é narrado em primeira pessoa, porque é o Jamie contando a história de vida dele. É literalmente o Jamie, como se fosse o Jamie escrevendo o livro. E a vida do Jamie é 1 milhão de vezes mais interessante que a minha. Só a primeira vez do Jamie. E eu não tenho certeza se isso é um spoiler ou não, então... You decide! Só a primeira vez do Jamie... Nossa, cuidado do livro. Eu acho que é ele agora. Só a primeira vez do Jamie. É, tipo, incrível. Ele vai na pedra do... Meu Deus, não lembro o nome da pedra. Acho que é Pedra do Sol. Que fica numa montanha, acho que Montanha do Bode. E nessa pedra tem um negócio onde cai o raio. Ou, tipo, ele é funciona como um para-raio. Tipo, o raio vem e cai ali. Ele tem uma cabaninha mais pra trás. E da primeira vez ele foi nessa cabaninha enquanto tava chovendo. Então, tipo, eles estavam vendo, assim, os raios caindo, sabe? Tipo, tocando o chão. É muito incrível imaginar lendo, gente. Você fica, tipo... Enfim. E sim, vendo um negócio de raio. O Charlie gosta de raio. Estranhamente, a vida deles é muito conectada. Tipo, muito conectada. Mas tudo assim, é bem explicadinho. Nos mínimos detalhes. Mas
Prossiga! Enfim, desculpa, eu sou velha. O livro termina bem fechadinho, que é uma coisa que eu gosto muito. Eu estou aprendendo a fazer isso. E todos os personagens, eles têm um final. Nenhum deles foi simplesmente jogado na história. Todos eles têm um final. E o Jaime, ele ainda tem um tipo de ligação com o seu antigo reverendo Jacobs. Quase como se a relação que eles tiveram antes fosse de alguma maneira o motivo para ele ainda estar vivo. Até porque ele sabe o que vem depois. Mas chegará o dia em que alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa sempre acontece.